O ano de 2012 ficará para sempre marcado na memória do Brasil por causa de um crime que parecia saído de um filme de terror psicológico. O assassinato de Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro bilionário da Yoki Alimentos, não foi apenas um homicídio comum. Ele revelou um universo de segredos sombrios, relações abusivas e comportamentos extremos que escancararam os limites da condição humana. A brutalidade não se resumia ao ato de matar, mas principalmente à forma como o corpo foi tratado após o crime, esquartejado, ensacado e abandonado em diferentes pontos da cidade. A protagonista desse episódio foi sua própria esposa, Elise Araújo Matsunaga, uma mulher de origem humilde, marcada por traumas do passado e por uma relação conturbada com o marido. Ao confessar o crime, Elise não apenas chocou o país, mas também levantou questões profundas sobre até onde uma pessoa pode ir quando sentimentos como ciúme, desespero e raiva se unem em um coquetel explosivo. A imprensa rapidamente transformou o caso em espetáculo. Manchetes, entrevistas e programas de TV exploraram cada detalhe. A infância difícil de Elise, a vida de luxo de Marcos, as traições, os fetiches e as discussões que precederam o crime. O país inteiro acompanhou a investigação quase em tempo real, fascinado e horrorizado ao mesmo tempo. O caso Matsunaga não é apenas uma narrativa policial. É também um retrato da fragilidade humana, da violência presente em relacionamentos e da forma como poder, dinheiro e desejo podem se transformar em armas letais. A vida de Marcos Matsunaga, o herdeiro bilionário. Marcos nasceu em berço de ouro, filho de uma família que construiu a gigante Yoki Alimentos. Desde cedo, conviveu com luxo, mas também com pressão. Ser herdeiro significava carregar a responsabilidade de dar continuidade ao império familiar. Inteligente e estrategista, ele assumiu papéis importantes na empresa e participou da negociação que culminou na venda da Yoki para a multinacional General Mills, em 2012, por mais de 2 bilhões de reais. No plano pessoal, Marcos era descrito como sofisticado, amante de carros de luxo, bons vinhos, armas de coleção e viagens internacionais. Sua vida refletia o típico padrão de um milionário, conforto, poder e status. Mas esse mesmo status também o envolvia em situações de risco. Relatos apontam que ele era controlador, possessivo e infiel. Mantinha relações paralelas, algo que se tornaria um ponto central no conflito com Elise. A imagem pública de Marcos era a de um homem bem-sucedido e seguro de si, mas sua vida íntima revelava vulnerabilidades. O que parecia ser estabilidade era, na verdade, um castelo erguido sobre areia. Quem era Elise? O passado marcado por traumas. Elise Araújo Matsunaga nasceu em 1981, em Chopinzinho, interior do Paraná. Sua infância foi marcada por pobreza e violência. Cresceu em um ambiente conturbado, com relatos de abusos e abandono paterno. Essas experiências deixaram marcas profundas, moldando uma personalidade insegura, mas também resiliente. Na vida adulta, Elise estudou enfermagem e trabalhou em hospitais, mas também atuou como garota de programa de luxo, buscando melhores condições financeiras. Foi nesse ambiente que conheceu Marcos. Ele se encantou por sua beleza e inteligência, e logo iniciou um relacionamento extraconjugal. Após o divórcio, Marcos assumiu a relação com Elise, e os dois se casaram em 2009, tendo uma filha no ano seguinte. Apesar da vida de luxo proporcionada pelo casamento, Elise carregava mágoas e desconfianças. Sabia das traições do marido e vivia dividida entre a vida glamourosa e os fantasmas do passado. Sua história mostra como traumas de infância, somados a uma relação abusiva, podem culminar em decisões extremas. O encontro e o casamento, uma união turbulenta. O relacionamento de Marcos e Elise começou sob circunstâncias frágeis, um romance extraconjugal. Isso já sinalizava um casamento instável. No início, havia paixão e encantamento, mas rapidamente surgiram os conflitos. Marcos continuava a trair Elise, enquanto ela, cada vez mais desconfiada, investigava os passos do marido. O casal vivia entre momentos de aparente harmonia, viagens, jantares caros, presentes luxuosos e discussões intensas motivadas por infidelidade e ciúmes. A relação também era marcada por desequilíbrios de poder. Marcos, o milionário controlador; Elise, a mulher que buscava afirmação e segurança emocional. Esse contraste criava uma tensão constante, onde amor e ódio se misturavam perigosamente. Era como se ambos estivessem presos em um jogo de manipulação e dependência emocional que, cedo ou tarde, teria um desfecho trágico. A noite do crime, o gatilho da tragédia. Em 19 de maio de 2012, o casal discutiu violentamente no apartamento de luxo em São Paulo. Elise teria descoberto uma nova traição de Marcos, e a briga rapidamente escalou.
Segundo sua versão, Marcos a agrediu fisicamente durante a discussão. Em um momento de fúria e desespero, Elise pegou uma pistola pertencente ao marido e atirou contra sua cabeça. O disparo foi fatal. A cena se transformou em um silêncio sepulcral. Mas, em vez de chamar a polícia, Elise tomou uma decisão ainda mais perturbadora: ocultar o crime. Esse instante representou a passagem de um ato passional para uma narrativa macabra que marcaria para sempre a história criminal brasileira. O esquartejamento, o detalhe mais brutal. Sozinha, Elise decidiu esquartejar o corpo do marido para dificultar a identificação. Usou uma faca de cozinha e sacos plásticos para separar as partes do corpo. O trabalho durou horas e exigiu frieza, algo que chocou o país quando os detalhes foram revelados. Posteriormente, colocou os restos mortais em malas e sacolas e os abandonou em Cotia, na Grande São Paulo. Dias depois, partes do corpo foram encontradas, desencadeando uma investigação imediata. A forma cruel como o corpo foi tratado provocou indignação nacional. Para muitos, era prova de que Elise havia perdido totalmente a humanidade. Para outros, mostrava o desespero de uma mulher acuada que não sabia como lidar com a situação. A investigação, da suspeita à confissão. A polícia logo suspeitou de Elise. O desaparecimento de Marcos coincidiu com o comportamento estranho da esposa, e as contradições em seu depoimento levantaram suspeitas. A perícia encontrou evidências no apartamento, e rapidamente o cerco se fechou. Pressionada pelas provas, Elise confessou o crime. Sua frieza durante os interrogatórios impressionou investigadores e jornalistas. Ao mesmo tempo, relatou ter sofrido agressões físicas e humilhações constantes por parte do marido, justificando seu ato como uma mistura de legítima defesa e desespero. O caso tomou proporções gigantescas. A cada revelação, o público se dividia entre ver Elise como vítima ou como assassina cruel. O julgamento, o espetáculo midiático. O julgamento, realizado em 2016, virou um verdadeiro espetáculo. A sala do tribunal estava lotada, e a imprensa acompanhava cada detalhe. A acusação descreveu Elise como fria, calculista e motivada por vingança e interesse financeiro. A defesa, por outro lado, buscou humanizá-la, apresentando-a como uma mulher traumatizada, vítima de violência doméstica e de um relacionamento abusivo. Após dias de julgamento e intensa cobertura midiática, Elise foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O impacto psicológico e social, amor, poder e violência. O caso Matsunaga provocou intensos debates na sociedade. Muitos começaram a discutir a realidade da violência doméstica, mesmo em lares de luxo. O caso também escancarou a forma como o dinheiro e o poder moldam percepções de justiça e opinião pública. Psicólogos apontaram que a trajetória de Elise, marcada por traumas de infância, inseguranças e desequilíbrios emocionais, pode ter contribuído para o ato extremo. Ao mesmo tempo, o comportamento de Marcos, controlador e infiel, foi analisado como um gatilho que alimentou a tragédia. Esse crime mostrou que a violência não conhece classe social. Ela pode existir tanto em lares humildes quanto em mansões milionárias. Lições sombrias do caso Matsunaga. O assassinato de Marcos Matsunaga não é apenas um crime brutal, é uma narrativa que mistura poder, amor, ódio e desespero. Mostra como relacionamentos tóxicos, quando alimentados por infidelidade, controle e mágoas, podem se transformar em tragédias irreversíveis. O caso também marcou um ponto de virada na forma como a mídia cobre crimes passionais. Mais do que narrar fatos, explorou a vida íntima de seus protagonistas, expondo dores e fraquezas que talvez devessem permanecer privadas. Hoje, mesmo após a condenação de Elise e sua posterior progressão de pena, o caso Matsunaga continua sendo lembrado como um dos mais impactantes crimes passionais do Brasil. É um lembrete sombrio de que, por trás do glamour e da riqueza, podem se esconder dramas capazes de terminar em violência extrema.